Corte o mal pela raiz, não deixe que ele cresça. Oi, eu me chamo Natalício e hoje vou falar sobre como você pode estar resolvendo os seus problemas. Não importa o tamanho dele ou a área, se seguir esses passos, você não perderá mais tempo enxugando gelo. Já aproveite e deixe um comentário falando sobre o que você acha que vai aprender com o vídeo, deixe um like e se inscreve no canal. Eu tive a ideia desse vídeo durante um domingo. Eu estava na mesa com meu pai e nós estávamos conversando sobre um possível problema, que não me lembro qual era, mas que eu queria muito encontrar qual a real causa, porque me parecia que estávamos focando no efeito e não na raiz do problema. Foi aí que me lembrei que quando estava no Senai, isso mesmo, eu fiz uns cursinhos do Senai, esse de redes, de informática. Nele nós tínhamos uma técnica que usávamos para descobrir e encontrar qual a real causa do computador estar com a tela azul ou com qualquer outro problema. Bom, eu não me lembro de todas as possíveis causas para ele ficar com a tela azul, mas o cabo HDMI mal encaixado poderia ser um desses motivos. Enfim, esse é o intuito de eu estar trazendo isso para vocês. Afinal, quem não possui problemas, não é mesmo? Essa técnica se trata de 5 porquês, que é uma ferramenta que consiste em perguntar 5 vezes o porquê de um problema ou defeito ter ocorrido, a fim de descobrir a sua real causa, ou seja, a causa raiz. Pois a única maneira de acabar com um problema, com o mal, é cortando pela raiz. Um ponto interessante que vale mencionar é que na prática pode ser que não seja necessário perguntar 5 vezes por quê, ou que seja necessário realizar mais do que 5 questionamentos para identificar a causa raiz. Não há regras para isso. E apesar do que o criador da ferramenta afirmar que 5 é o número ideal de vezes, depende muito do contexto de cada situação. A técnica foi criada por ninguém menos que o pai do sistema de produção da Toyota, o Taiichi Uno. Devo não ter pronunciado corretamente, mas não tem problema. O cara não vai deixar de ser foda por conta disso. Foi criada para ser interativa. A ferramenta tem como resultado esperado a identificação da causa raiz de um problema. Encontrar a real causa de um problema é fundamental para que qualquer ação tomada seja eficaz. Geralmente as pessoas costumam atuar no efeito, ou seja, na consequência ou resultado do problema, ao invés de atuar na sua verdadeira causa, o que torna a atuação ineficaz, levando o problema a se repetir. 5 porquês ajuda na investigação da causa para que seja encontrado o que realmente levou o problema a acontecer, possibilitando a realização de ações que de fato eliminem o problema. De maneira geral, os 5 porquês pode ser utilizado para resolver qualquer situação que houver um problema e na qual é preciso investigar para encontrar uma solução efetiva. Por exemplo, quando um processo não estiver funcionando corretamente, quando um produto estiver com defeito e até mesmo na análise de causa de uma não conformidade. Também, não menos importante, mas o 5 porquês pode ser aplicado em problemas pessoais, sendo também útil no dia a dia, na sua vida. O passo 1. Identifique o problema, podendo agendar uma reunião com os principais envolvidos e afetados pelo problema, no caso de uma empresa. Se for pessoal, você pode resolver isso sozinho. Não é possível executar a ferramenta se o problema que precisa ser analisado não tiver sido identificado. Além disso, pouca informação sobre o que está acontecendo também é um ponto negativo. Por isso, em alguns casos, e se for possível, observe o problema acontecer, pois isso irá ajudar a entender melhor o que será analisado. Com o problema identificado, na sequência agende uma reunião com as pessoas que estão envolvidas ou que foram afetadas por ele, para obter sucesso na identificação da causa raiz. A experiência prática dos envolvidos é muito importante. O resultado da ferramenta se torna mais eficaz quando as respostas vêm de pessoas que vivenciaram ou sentiram a dor do problema em questão. Na maioria dos casos, uma reflexão sobre o quanto e como esse problema afeta o cliente é válido para focar
o olhar no que realmente importa, ao invés de olhar para o próprio umbigo, focando apenas em fatores externos. Novamente lembrando, se for um problema pessoal, você pode resolver sozinho. A aplicação é a mesma. Passo 2. Pergunte por quê. Este é o momento no qual a reunião agendada no passo 1 acontece. E, de fato, os 5 porquês é executado. Antes de iniciar os questionamentos, é importante alinhar o problema com todos os envolvidos, de forma que todos os presentes tenham a mesma compreensão do ocorrido. É hora de perguntar o primeiro porquê. Nesta hora, deve-se perguntar aos presentes por que o problema identificado acontece ou vem acontecendo. É fundamental que a pergunta seja clara e objetiva. A ferramenta é simples, mas não significa que a análise deve ser simplista. Perguntar apenas por quê pode parecer simples. Entretanto, responder às perguntas requer reflexão por parte dos envolvidos. É importante refletir e buscar por respostas fundamentadas em fatos e dados, ou seja, as respostas devem ser relatos de coisas que aconteceram, e não achismos ou adivinhações, muito menos respostas automáticas, dadas sem reflexão acerca do problema. Com a resposta do primeiro porquê fomentada, utilizando essa mesma abordagem, pergunte por quê, sucessivamente, quantas vezes mais for preciso, até a identificação da causa raiz do problema. Ou seja, para a resposta de um porquê, motivo, deve-se perguntar novamente o porquê desse motivo e assim sucessivamente. Esse vínculo de pergunta e resposta entre os porquês deve ser mantido. Ou seja, é importante ficar atento para que a pergunta do porquê atual esteja enquadrada na resposta do porquê anterior, garantindo assim a consistência das respostas. O importante é que a resposta final do último porquê será a causa raiz do problema. Como já mencionado, de acordo com os estudos realizados, o autor da ferramenta sugere o questionamento do porquê por 5 vezes. Por isso, se chama 5 porquês. Porém, não há regras. Do que adianta descobrir a causa raiz do problema e ela não ser tratada? Talvez a reunião, essa análise, seja uma boa oportunidade para aproveitar a presença dos envolvidos, ou a sua própria, para elaborar um plano de ação para tratar o problema, para que ele não volte a se repetir. Agora vamos a alguns exemplos. A causa. Inspeção nos produtos acabados. Vamos ao primeiro porquê. Por que os produtos acabados são enviados sem inspeção? Porque não existe controle frequente na inspeção de produtos acabados. Segundo porquê. Por que não existe controle frequente na inspeção de produtos acabados? Porque o responsável pela inspeção não consegue realizar a atividade. Por que o responsável pela inspeção não consegue realizar a atividade? Porque ele é sobrecarregado com diversas atividades. Por que ele é sobrecarregado com diversas atividades? Porque só existe uma pessoa responsável para o controle de qualidade. Vamos para mais um. A causa. Película nos emborrachados. Por que o material é montado com película nos emborrachados? Porque o material entra no processo produtivo com películas. Por que o material entra no processo produtivo com películas? Porque os operadores não retiram materiais com película do processo. Por que os operadores não retiram materiais com película no processo? Porque os operadores não são instruídos para fazer essa retirada. Porque os operadores não são instruídos para fazer essa retirada, não existe orientação para a retirada deste material. Dessa maneira, você é capaz de chegar à raiz de um problema. Não importa qual seja ele. Questione, questione e questione. Aqui eu te lembro de ter um bom senso
Porque senão, se você for perguntar o porquê e o porquê e o porquê novamente, daqui a pouco estará perguntando o porquê que o cachorro late e o gato mia. Tenha bom senso. Este é o método que você pode utilizar na sua vida para basicamente resolver qualquer problema. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, comente aqui embaixo para eu saber a sua opinião. Se não gostou, também comente aqui para que eu possa estar me aprimorando. É isso. Como de costume, esse é apenas o começo. Se inscreve no canal, deixa um like e me segue no Instagram, que está aqui na descrição para não ficar por fora de nada. Ainda vem muito pela frente.